Shalom, irmãos, a paz do Senhor Jesus para vocês. Novamente aqui o pastor Gessé. E eu quero finalizar esse ciclo aqui com o capítulo 12 de Provérbios, tá bom? Então, para vocês que não nos conhecem, nós somos a Igreja Tribos Missões Urbanas. Nós ficamos localizados aqui no coração do Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo, na Avenida Professor José Maria Alckmin 484. Venha nos fazer uma visita, nós ficaremos muito felizes em recebê-los aqui, tá bom? Segunda coisa que eu quero te dizer, nós estamos em uma fase tão gostosa. Esse devocional tem abençoado tantas vidas. Eu tenho recebido tantos feedbacks das pessoas que têm feito esse devocional aqui e eu quero te incentivar a você fazê-lo, tá bom? Ou volte, alguns são 5 minutos, 5 a 7 minutos por dia, ou continue daqui, a partir desse 12º dia. São 31 provérbios para 31 dias do mês, né? No último dia, dependendo do mês, nós faremos 2 provérbios no último dia. Mas esse provérbio aqui de capítulo 12, ele vai falar sobre um tipo de pessoa que ele vem dando algumas pinceladas, mas ele vai falar aqui um pouquinho do que esse cara, do que essa pessoa, do que essa mulher vai conseguir na sua vida. Então nós vamos ler aqui um pouco desse provérbio, desse capítulo. Depois eu vou separar aqui alguns versículos que eu achei chave, tá? Começa assim: o que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas, ele o condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão para os seus ossos. Isso também vale ao contrário, tá? Vale ao contrário. Então, o homem posicionado, eu sempre falo da mulher virtuosa e do homem posicionado. Se a mulher que não é sábia, ela traz apodrecimento para os ossos do seu marido, o homem que não é posicionado, ele envergonha a sua mulher. Ele traz falta de honra, ele não honra ela. Então, falta de honra é principalmente aí o que traz um homem não posicionado, né? 5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios é puro engano. Então, procure conselho em pessoas justas. Não vá se aconselhar com ímpios, com pessoas perversas. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios são transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos esta permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e ter servos do que o que se vangloria e tem falta de pão. Vou começar por esse aqui. Então nós falamos aqui no Brasil, né? Come ovo e arrota caviar. Então melhor é aquele que sabe viver com pouco ou com muito que o Senhor dá, mas não vive inventando fábulas sobre si mesmo, tá bom? Fica a dica aí. O ímpio, deixa eu ver, aqui ó, 10. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. Novamente ele vai falar aqui do preguiçoso. Então o ocioso é o preguiçoso, né? Então ele fala assim: trabalha, ele terá fartura de pão, não faltará. Mas só que aquele que cruza os braços, deita, dorme, sempre tem uma desculpa, sempre faltará comida na sua mesa. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. Então novamente ele está falando aqui do trabalhador e daquele que é preguiçoso. Então ele fala novamente aqui que cada um fartará, ou seja, encherá o bucho daquilo
que faz, né, daquilo que trabalha, ou seja, aquele que trabalha tem o seu sustento. O preguiçoso sempre será um pobre, ou seja, todo pobre, a maioria das vezes, não é preguiçoso, mas todo preguiçoso é miserável e pobre, tá bom? O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Então, muitas vezes, o que acontece é, quando nós somos afrontados na nossa zona de orgulho, nós derrubamos toda a nossa soberba e afronta, e isso causa mais prejuízo, mais dano, mais violência. Termine de ler esse capítulo, ele vai te dar bons conselhos para uma vida próspera e segura. Fique na paz do Senhor Jesus, nos faça uma visita. Eu sou o pastor Gessé Nascimento, da Igreja Tribos Missões Urbanas. Vem com a gente. Tchau, tchau.